Recebemos no assunto de primeiro o engenheiro elétrico Alexandre Fagundes para falar sobre segurança e redução de custos no transporte agrícola. Boa tarde, obrigada pela entrevista. Boa tarde, Renata. É possível a gente falar em segurança nessas estradas que a gente tem? Porque quando a gente fala em segurança, a primeira coisa que a gente lembra, quando eu viajo por aí, eu vejo as estradas. É possível? A gente consegue ter segurança? Tudo depende do comportamento do motorista. É a peça mais importante. O Brasil hoje, toda a parte agrícola é transportada em cima de rodas. Nosso modal é rodoviário. E o Brasil está inserido num contexto de alta competitividade global. Então você precisa transportar de forma segura e eficiente ao mesmo tempo. E para conseguir fazer isso, todas as empresas têm investido muito em tecnologia, colocar a tecnologia para monitorar o jeito que o motorista está dirigindo, de forma que ele consiga, mesmo com estradas e com todos os desafios que a gente tem, dirigir de forma segura. Porque não adianta reclamar, o que a gente tem que fazer é se adaptar, né? Claro, cobrar também para uma estrada melhor, mas também se adaptar. Qual é a tecnologia que vocês têm empregado? A gente coloca alguns equipamentos dentro do veículo que monitoram tudo o que está acontecendo. Os veículos hoje são todos eletrônicos, eles avisam como ele está sendo dirigido. Então você consegue saber a velocidade que o motorista está dirigindo, monitorar se aquela é uma área de risco, sinalizar para o motorista, inclusive com tecnologias que conversam com o motorista, como se ele tivesse um copiloto, que vai avisando para ele, olha, reduz a velocidade, há uma rotatória perigosa à frente, há uma ponte que está com algum problema. E uma central de monitoramento que vai checando com o motorista e avisando para ele alguma coisa que está acontecendo. Ó, tem uma chuva muito forte, houve um alagamento, esse tipo de coisa que está sempre acontecendo. É um ambiente instável, mas essa é a forma que a gente consegue ajudar as frotas a serem mais seguras. Mas como é que funciona esse sistema? Como é que ela tem que ser, o sistema é um software que tem que ser abastecido já com as informações ou ele já consegue sozinho? Qual é a diferença assim? Como é que funciona? Não, é um hardware e um software. Então você instala um hardware no veículo, um equipamento embarcado, fica monitorando e conversando com o motorista. Isso transmite através de celular para uma central e lá roda um software onde a central vai monitorando e identificando oportunidades de melhoria. Um sistema de inteligência artificial vai identificando o que pode ser otimizado ao longo do tempo. Depende muito da operação. Muitas operações que a gente trabalha são 24/7, por exemplo, a lavoura da cana. A safra começa agora em fevereiro, vai até dezembro. Então você liga o caminhão em fevereiro e vai desligar em dezembro. Ele fica ligado o tempo inteiro. Você chega a ter 4 motoristas por caminhão e rodam de madrugada no canavial. É um ambiente altamente perigoso, as velocidades são muito lentas, mas mesmo assim muito propenso a acidentes. Então ele está também sempre avisando, olha, aquela curva, os nomes são engraçados, a curva do queijo, esse tipo de nome que eles dão. Aquela curva ela está muito perigosa, agora tem abrir um buraco, uma valeta. E aí depois tem uma operação também de ir lá e consertar a estrada, que a usina vai fazendo para que ela se mantenha segura. Mas por um tempo eles sabem que existe aquele risco, então eles vão trabalhando nesse sentido. Por exemplo, se o motorista estiver com sono, o sistema não vai avisar que o motorista está com sono, mas a central vai perceber com algumas mudanças ali no comportamento da direção? Na verdade, sim. Existem hoje sensores de fadiga que você coloca dentro do caminhão, ele monitora pelo piscar dos olhos que o motorista está indicando uma situação de fadiga. E aí a central pode já interagir e pedir para ele, olha, para, vou trocar e tal. Mas normalmente o que se faz primeiro, existe uma lei da jornada de trabalho dos motoristas que define todas umas regras, tempo de interstício, o tempo que ele deve ficar entre uma jornada e outra, seriam 11 horas, para que ele possa descansar e estar em plena capacidade. Ele deve fazer alguns descansos durante o dia, a refeição, tudo é monitorado para garantir que eu tenha o menor risco possível. E vocês monitoram todas as culturas ou tem alguma específica? Nós monitoramos qualquer cultura, mas existem algumas que investiram mais na tecnologia. Então, a cultura da cana é uma que está bem à frente. O Brasil é topo em tecnologia na parte da cana, não só na logística, mas também em outras áreas. Então, existe já caminhão autodirigido, já tem bastante coisa dentro dessa indústria. Na parte do leite, a coleta do leite é uma coleta de uma carga líquida. Carga líquida é mais risco de acidente, porque o líquido balança, ele tem uma certa tendência a tombar o caminhão.
E o leite é um alimento muito nutritivo. Se ele cai no rio, é um desastre ecológico imediato. É pior do que cair combustível no rio, pouca gente sabe disso. Ou seja, então a prevenção não é só para o dono do caminhão, né? Para o caminhoneiro, é para Para o tudo. ambiente também. A própria marca, né? As grandes marcas de leite, todas estão investindo em tecnologia porque não querem ver o seu nome associado a um desastre ambiental. Ou a questão da vida também. A pessoa que está dirigindo, para cada acidente em que falece um motorista, em média dá 2 ou 3 pessoas que vão falecer também, que estão no ambiente, um outro veículo. Então, o risco ele é multiplicado no caso do caminhão. O caminhão ele é intrusivo no ambiente. Você falou, então, cana, leite, tem qual outra cultura A gente mais? trabalha também com animais vivos. Aí existe toda uma questão do transporte do animal vivo. Você tem que monitorar a temperatura, umidade, nível de CO2, porque senão eles podem morrer dentro do veículo. E claro, o estilo de direção. Se você dirige de uma forma muito agressiva, você pode matar ou machucar os animais. E como é que funciona? O monitoramento é automático? Fica alguém lá na central? Como é que funciona essa comunicação? E se é por caminhão? O monitoramento não é... Ele é automático e ele é todo focado a eventos. Então, você define as regras de segurança da empresa e ele vai avisar toda vez que ele sair da regra de segurança. Eu não preciso ficar olhando ele o tempo inteiro. Eu só preciso olhar que naquela curva que ele devia ter feito a 30 km por hora, ele estava a 40, por exemplo. Ou que ele está tendo um comportamento de risco. Normalmente não acontece uma só vez, ele vai dando sinais. Ele começa, faz uma freada brusca, faz uma curva brusca, um excesso de velocidade. São várias coisas que vão acontecendo com aquele motorista que indicam que ele não está no seu padrão mais adequado. Então, aí tem um trabalho meio psicológico, mas que o RH das empresas faz justamente de premiar os melhores motoristas, botar na reciclagem aqueles que estão com dificuldade e entender como fazer com que eles consigam dirigir da forma mais segura e mais econômica, porque a economia vem junto também. Se dirigir de forma mais econômica, em geral, dirigir de forma mais segura, em geral, é a forma mais econômica. Então, as frotas conseguem reduzir até 10% de consumo, que é muita coisa, apenas pelo monitoramento da forma com que ele está dirigindo. E essa reciclagem também é importante porque mostra para o motorista que se a empresa economizar com combustível, pode sobrar mais benefícios também para todos, né? Algumas empresas estão fazendo grandes planos de benefícios. Acho que começou muito na indústria do óleo e gás. Raízen, Petrobras e Ipiranga começaram muito forte nisso, mas agora também está indo para o agronegócio. Então, as grandes usinas começaram a fazer também programas de premiação para os melhores motoristas, de tal forma que existe aquela realimentação positiva em que seu colega foi premiado, eu quero ser também, então eu começo a tentar trabalhar para conseguir o mesmo benefício. E esse benefício é bom para todo mundo, ele vai ser mais econômico, mais seguro. Muitos programas com a família também, então a gente fez alguns programas já com alguns clientes nossos, em que, por exemplo, os filhos dos motoristas fazem um vídeo falando das regras de segurança. Isso toca muito, porque é o seu filho Porque é a criança falando, né? Por isso que as escolas fazem muito essa coisa de educação, porque o filho vai compartilhar isso na família e isso acaba se multiplicando, né? Eu me lembro, assim, as crianças falando, volta para casa com segurança, pai e tal. Toca muito aquilo. É uma iniciativa bem interessante. Vamos também. devagar que tem gente te esperando, né? Queria falar por exemplo, se tiver um acidente, você tem câmera também dentro do veículo para fazer a reconstituição? No acidente, a câmera serve para várias coisas e é uma tecnologia que a gente enxerga que ela tem um futuro brilhante, assim, em termos de, por exemplo, eu falei de câmeras de fadiga. Ela funciona como? Ela checa o piscar dos olhos, o bocejo, e a distração. O motorista falando no celular, ele não está olhando para a estrada, eu consigo saber que alguma coisa está fora do... que ele não Esse está... bendito celular, né? É um dos maiores ofensores hoje. Basicamente, é o celular, é a fadiga, ou seja, a distração, a fadiga. Ainda existe a questão do alcoolismo, mas ela está bastante controlada hoje. E drogas? Tem também? E drogas também. Drogas é mais na questão do transporte de longa distância, não é tanto nesses ambientes tipo a cana e tal, são mais controlados. Você tem um circuito fechado, a pessoa não vai conseguir disfarçar tanto. Mas na longa distância, sim, a droga é muito utilizada para manter acordado. Vem junto com a fadiga. Então, isso é assustador, você imaginar que um motorista não só está dirigindo fadigado, ou seja, ele não tem mais reflexos nem nada, ele também está drogado, então
o O pior estrago é dos maior. danos. Então a câmera, além de verificar a fadiga, ela consegue, como é que faz a questão dos acidentes, em caso de acidente? Então, ela fica vinculada a esses eventos. Sempre, toda vez que você sai da política de segurança, ela pega o vídeo e manda para a central. Então, se você fez, por exemplo, uma curva brusca, ela vai mandar aquele vídeo. Uma freada brusca, eu vou poder olhar e enxergar o que aconteceu. Por que ele fez uma freada brusca? Ah, tinha um quebra-molas, ele não viu, se distraiu e foi uma situação. Não, era um ciclista passando na estrada, é um cachorro, é uma criança. O que está realmente acontecendo? Então, você consegue trabalhar na prevenção. Mas, e agora os sistemas já estão também medindo a distância do veículo da frente, medindo se ele saiu de faixa sem dar sinal, muito mais coisa em cima também da prevenção. Mas se houve a fatalidade, aconteceu o acidente, você usa as câmeras para depois fazer uma reconstituição, entender o que aconteceu e depois criar um plano de ação. Então, de repente, aquela rotatória que a gente achava que podia fazer a 30 por hora, só pode fazer a 25. Então, eu coloco no rotograma do motorista, a voz vai avisar para ele antes dele chegar na rotatória, porque eles já sabem que é uma área de risco. Então, é uma forma também de você ter os olhos na estrada e enxergar o que está acontecendo. E prevenir alguma coisa. Eu preciso encerrar. Você quer deixar algum contato? Sim, a nossa empresa é a Mix Telematics, nós trabalhamos com essa tecnologia embarcada. Nosso site é o www.mixtelematics.com. Mas nós estamos muito mais ativos no LinkedIn mesmo, então é mais fácil procurar a Mix Telematics no LinkedIn. Pode entrar em contato, a gente fala com vocês, vamos apresentar uma solução que pode ajudar a reduzir o risco de segurança e aumentar a sua produtividade. É bom para todo mundo. Obrigada. E vamos para um rápido intervalo. E já voltamos. Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro.